poder. O tema de hoje é a Bíblia, um livro misterioso. Eu espero que o assunto de hoje seja uma bênção para todos nós e que dê um estímulo para que a gente possa daqui para frente ler mais, estudar mais, amar este livro como um grande amigo. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um livro difícil de ler, mas não é difícil. A Bíblia é um livro prazeroso, é um livro agradável e muito bom de ler. A Bíblia tem uma didática excepcional. A comunicação do livro é feita através de histórias. E esses relatos e acontecimentos são inéditos, o que está aqui dentro da Bíblia. Tem também parábolas, que são descrições da vida real. E também profecias de acontecimentos futuros. Portanto, é um livro encantador. É um livro, posso dizer, milagroso. O curioso é que aquele homem culto, de muitas letras, muito estudado, ele lê a Bíblia e é alimentado e fica apreciando os grandes mistérios que ela revela. E aquela pessoa que não teve a oportunidade de estudar, pessoa simples, com pouco estudo, ela lê a Bíblia e entende, e também é alimentada com o pão da vida. Com esse método que a Bíblia usa, ela imprime na mente da pessoa princípios éticos, morais e espirituais que jamais serão esquecidos. Eu quero, nessa oportunidade, lembrar a vocês, por exemplo, algumas dessas histórias que a Bíblia apresenta. A primeira delas é a história da criação. Você vê aqui na Bíblia a beleza da criação, o poder de Deus. Você vê a perfeição em tudo. E você começa a sentir que tudo tem um propósito no planeta Terra. Isso é importante quando você lê. Mas se você está lendo a queda de Adão e Eva, por exemplo, já é um problema muito sério esse. Você começa a sentir o resultado da desobediência, o poder que tem a mentira, a maldade, o pecado. Bem, aí você chega na história do dilúvio, por exemplo. É uma outra história totalmente diferente, que você se enfrenta agora com uma rebelião humana terrível, a tal ponto que Deus resolve destruir a terra. E então ele constrói a arca. A arca é o poder, é o amor de Deus, é a misericórdia. E durante 120 anos, Noé pregando. E você começa a analisar isto e a sua mente começa a funcionar. E você começa a se encontrar com assuntos muito sérios. A Torre de Babel, outra história fantástica. Você vê aqui o homem fugindo de Deus e querendo construir uma torre para uma hipótese de um segundo dilúvio. E você vê, então, quando Deus desce e confunde as línguas. E surgem, então, as diferentes nações do mundo. Vejam que, à medida que você vai lendo isso, a sua mente vai sendo marcada e você vai participando desses relatos. É como se você fosse não só um expectante, mas um juiz que tem que emitir o conceito de que lado você vai ficar. Aí você chega na história de Abraão e seus descendentes. Quanta coisa maravilhosa você tem para estudar. Esta é a didática da Bíblia. E você vai encontrar isso em todas as páginas da Bíblia. Mas os relatos mais importantes da Bíblia, eu creio que estão no Novo Testamento, nos Evangelhos. Aqui você se depara com a história de Jesus, o menino Deus, e você fica analisando como é que foi isto. Você vai encontrar nos Evangelhos algumas coisas fantásticas que você tem que guardar, as bem-aventuranças, por exemplo. Você vai encontrar coisas impactantes aqui nesse livro. Depois, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo que ele escreveu. E o último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Esse livro é escrito em forma jornalística e tem revelações estupendas, muita simbologia,
muitos símbolos. Alguns dessas figuras são horripilantes. E como se fosse um jogo de xadrez, você tem que montar essas figuras, você tem que interpretar, e você vai em busca dessas informações aqui dentro do livro. É realmente algo extraordinário. E a Bíblia termina com a batalha do Cordeiro e o Dragão, e o Cordeiro é o vencedor. Bem, esse livro fantástico, a Bíblia, vejam o que nos diz o livro Ciência, o livro sobre mente e caráter. A palavra de Deus, na palavra de Deus, encontra a mente assuntos para o mais fundo pensamento e para as mais altas aspirações. É nesse livro que você encontra. Ali, nesse livro, você vê a majestade do céu vindo a esta terra para ser substituto do homem na morte eterna. Você tem nesse livro uma contemplação de assuntos que vão abrandar o seu caráter, vão enobrecer a sua vida. É isso que a Bíblia faz. Nela está revelado ao homem todas as verdades do céu, as verdades de Deus. Por isso é importante você ler esse livro extraordinário, esse livro misterioso. Vejam um outro relato do livro Ciência, Caráter e Mente, Caráter e Personalidade. Deus deseja que nossa mente seja impressionada, vejam, despertada e instruída por suas sagradas parábolas. Vejam só o efeito que elas têm sobre. Ela excita a mente para que o homem compreenda essas solenes verdades do mundo. Curioso que a nossa mente pode ser pequena ou pode ser grande, e depende de nós. E a Bíblia foi dada ao homem exatamente com esse objetivo, tornar a nossa mente maior. Eu leio outra vez o que está escrito no capítulo 11 deste livro: coisa alguma é tão adequada a imprimir a mente e fortalecer o intelecto como o estudo da Bíblia. Não existe outra coisa tão importante. O entendimento se ampliará e as faculdades superiores se desenvolverão para compreenderem a alta e enobrecedora verdade. Essa espécie de assuntos, ela tem a capacidade de ampliar a mente, em vez de apoucar, deixar uma mente pequena. E nós não deveríamos deixar a nossa mente parada. A mente humana tem que ser forçada. Curioso isso, né? Contemplando a Deus e seu maravilhoso plano da salvação, a alma será assim erguida acima das coisas vulgares deste mundo. É a Bíblia que faz isto. Você sai do terreno, do mundo real, terrenal, e vai para o mundo espiritual quando você está lendo a Bíblia. Existem coisas da Bíblia que nós deveríamos usar a capacidade mental e decorar, inclusive. Algumas dessas coisas. Treinar a mente, colocar aqui dentro coisas da Bíblia Sagrada, tirar da Bíblia e colocar dentro da mente. O capítulo 1, por exemplo, de Gênesis, sobre a história da criação. Tem coisas fantásticas ali que você deveria colocar aqui dentro. Vai fortalecer o seu intelecto quanto à teoria evolucionista. Os 10 mandamentos da Bíblia são outras porções da Bíblia que você deveria decorar. E isso vai ajudar você no dia a dia. Você terá a lei impressa aqui dentro. Quando você lê o livro de Salmos, por exemplo, você tem o capítulo 1 de Salmo, o primeiro Salmos, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja que coisa fantástica quando você lê isto e você coloca dentro de você, você incorpora. O Salmo 23, o bom pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vejam que importante você ter isso gravado aqui dentro de você. Partes da Bíblia gravada. O Salmo 91, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Quando você coloca uma parte dessa da Bíblia dentro da sua mente, dentro de você, isso torna mais fácil a vida, diante dos perigos e das adversidades do mundo. Aí você chega no livro de Daniel, o capítulo 2,
e capítulo 7 de Daniel, você tem ali 4 impérios universais. Você tem que decorar isso, está na Bíblia. O primeiro império universal, Babilônia, o segundo, Medo-Pérsia, o terceiro, a Grécia, o quarto, Roma. Foi exatamente no tempo de Roma que Jesus chegou aqui. Então você começa a entender a história do mundo de uma maneira muito clara, muito precisa. Mas aí você chega nos evangelhos. Que bom você decorar as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque eles serão felizes nesse mundo. É bom você, bem-aventurados os misericordiosos. Você começa a incorporar isso dentro de você e se torna fantástico. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, você tem no capítulo 2 a revelação da descida do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. É bom quando você lê isto e você vê que os grandes mistérios da pregação do Evangelho foi exatamente pelo poder do Espírito Santo. Isso ajuda a sua compreensão desses valores que Deus tem aqui na Terra. As cartas de Paulo é teologia pura e você tem que ler e decorar alguns trechos. Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé e você diz não. Antes confirmamos a lei. No mundo onde as pessoas estão pregando uma mensagem totalmente desvinculada da palavra de Deus, é importante você ter alguns desses versos gravados dentro de você. Aí você chega no livro de Apocalipse, é um livro fantástico, cheio de simbologia, cheio de mistérios, e você decora lá as 7 igrejas, e aí você descobre que nós estamos hoje no último período da igreja cristã na Terra, é a revelação bíblica. Aí você estuda lá os 7 selos do Apocalipse e você vai entender os 4 cavalos do Apocalipse. Por que esses cavalos? Né? E você vai entender esses símbolos, o dragão correndo atrás da mulher. É importante você decorar essas passagens da Bíblia, porque elas te ajudarão no momento que você mais precisar. Sabem, antigamente as cobras mordiam os seres humanos e eles morriam. Não havia veneno para a mordida da cobra. E então os cientistas descobriram que poderiam fabricar um veneno, um remédio com o veneno da cobra. E aí surgiu o soro antiofídico. Agora vejam o que é a pena inspirada disso no livro Mente, Caráter e Personalidade. O conhecimento bíblico demonstrar-se-á um antídoto para as venenosas insinuações recebidas de uma leitura descuidosa. Hoje nós vivemos num mundo onde temos programas de televisão, onde temos mensagens totalmente contrários à mensagem de Deus. E quando lemos a Bíblia, nós estamos sendo fortalecidos, vacinados contra esses venenos do mundo. É por isso que é importante ler a Bíblia. Eu me lembro quando eu viajava pelo Rio Amazonas, de barco, nas lanchas Luzeiro, atendendo o povo ribeirinha. Nós chegávamos num momento e haviam 3 rios na nossa frente, e nós não sabíamos qual agora pegar. Então nós parávamos o barco e pegávamos a carta fluvial que ele tinha lá guardado, e nós agora estudávamos o mapa do Rio Amazonas. E nós então chegávamos exatamente naquele ponto da viagem, olhando no mapa, e aí o mapa nos explicava que aquele rio da direita não era um rio, era um lago, que havia um grande lago, e que aquele do centro não era o rio Amazonas, era o rio Xingu, que estava chegando para jogar a sua água no rio Amazonas. E se nós pegássemos aquele caminho no rio, nós iríamos chegar na reserva dos índios do rio Xingu. Então, o mapa nos informávamos que nós tínhamos que pegar o da esquerda, que era a continuação do rio Amazonas. A Bíblia, querem ver o que ela é? A Bíblia, esta é a nossa carta através do impetuoso mar da vida. A Bíblia é a nossa carta nesse impetuoso mar da vida. Por isso que nós temos que ler e estudar toda ela. Ela é um manancial inesgotável, vejam. Ampliar-se-á a mente de todos os que fazem da palavra de Deus o seu estudo. Muito mais que qualquer outro estudo, sua influência é de molde a aumentar o poder da compreensão.
leva a mente em contato com amplos e enobrecedores princípios da verdade. É isto que a Bíblia faz por nós. E tem mais. A Bíblia fala dos grandes mistérios. Aos seres humanos foram confiados os oráculos divinos. Esses grandes mistérios de Deus estão revelados aqui. As verdades da palavra divina de Deus não são expressões de mero sentimento humano, mas pronunciamentos do Altíssimo, do Senhor Jeová. Eu quero orar com vocês. Querido Pai que estás nos céus, estamos vivendo num mundo tão tenebroso, Senhor. Precisamos de um mapa que nos oriente. Estamos vivendo, ó Pai, num mundo tão escuro. Precisamos de uma lâmpada que ilumine o nosso caminho. Senhor, e nós sabemos que a Tua palavra é tudo isto para nós. Por isso nós queremos nesse momento te rogar. Venha nos ajudar, ó Pai, ao estudá-la. Que o Teu Espírito ilumine cada letra, cada palavra, e que nós possamos entendê-la, e que ela possa enobrecer o nosso caráter, iluminar a nossa mente, fortalecer o nosso intelecto, para que jamais nos afastemos do caminho eterno, e que um dia na nova terra, Senhor, nós possamos rever esses personagens todos que escreveram a Bíblia, desde Moisés até João, que nós possamos nos encontrar com eles e agradecer-lhes pelo esforço que eles fizeram, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever esse livro tão grandioso, tão misterioso e tão cheio de bênçãos. Nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.